Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então a partir de agora nós vamos estar estudando aqui no nosso canal, uma vez por semana, essa nova revista da classe de escola bíblica. Mas antes disso, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Laura, sou aqui de Pernambuco, sou professora de escola bíblica e trabalho exatamente com essa classe, tá? Sou estudante também de teologia, uma das faculdades que eu faço é teologia. Pois bem, a nossa revista é essa daqui, que eu vou estar colocando aqui a fotinha aqui em algum lugar para vocês verem, tá? É a revista por título, Falso ou Verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo. É ótimo para jovens. Iniciando a nossa aula, temos como primeira aula desses 3 meses aí, como identificar e destruir sofismas, certo? O nosso texto áureo, texto base, né, texto principal, versículo-chave é 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isso é, o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. A leitura bíblica dessa vez são 3 livros. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Gálatas 1, versículo 8 ao 12. 1 João capítulo 5, versículo 19 e o 20. Ao longo desse trimestre, nós vamos aprender a discernir o que é de verdade e o que não é. O que é falso, o que é verdadeiro. Tudo baseado nas escrituras sagradas. Ok? Nós sabemos que com todo esse movimento das redes sociais, que não é de todo modo ruim, pelo contrário é muito bom, mas com todo esse movimento das redes sociais, nós temos percebido, pelo menos eu e com algumas pessoas que eu converso, temos percebido que as redes sociais, quando elas estão em mau uso, acabam levando, né, muitas dúvidas na cabeça do adolescente e do jovem a respeito de: será que isso aqui é verdade? Será que não é? Será que isso aqui tá na Bíblia? Será que não tá? E são muitas coisas, muitas informações, uma verdadeira overdose de informações que tem chegado na cabeça dos nossos jovens nesses dias atuais. E se nós, como professores, como pais, como pastores, como conselheiros, como líderes, né? Ou até mesmo como amigos, se nós não tivermos uma capacitação, por assim dizer, uma visão bíblica, sabe? Um apontamento para apontar para o jovem para onde ele deve seguir, como fugir da aparência do mal, nós vamos acabar perdendo essa geração. E quando eu falo ensinar, não é obrigar, sabe? Não é você vai, é assim e acabou. Não, é você mostrar, olha, o caminho como é um caminho difícil, o caminho com Cristo é difícil, mas o final vale muito a pena. Sabe, não é você apontar o dedo para ele e só você sabe e ele não sabe nada. Não, é você falar: olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, vamos. A palavra de Deus é assim. Vamos seguir a palavra de Deus, vale a pena. Certo? Agora, indo para o primeiro ponto, essa foi só a introdução, mas indo para o primeiro ponto, o que é um sofisma? Você já ouviu falar sobre sofisma? O que será essa palavrinha? Sofisma. Sofisma pode ser definido como argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Sofismas são mentiras que parecem verdade. É aquela questão de... Já ouvi falar quando alguém fala assim, fulano mente tanto que ele mesmo acredita na mentira dele e tira aquilo como verdade. Isso é sofisma. Eu nunca tinha escutado essa palavra sofisma, mas já tinha escutado o seu significado.
só não sabia que se chamava sofisma. A palavra de Deus é a verdade. Quem não segue a verdade, infelizmente, não está em Deus e Deus não está nele. E isso é bíblico. Então, como ajudar o jovem adolescente a combater as mentiras que são impostas a ele, onde os fazem duvidar se é verdade ou não? E muitos tomam aquelas mentiras como verdade. A sociedade atual está uma sociedade muito complicada. Há muitas regras ditadas pela sociedade, onde quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vemos que isso ali não passa de ilusão, de mentiras forjadas pelo nosso inimigo, que é o diabo. São apenas confusões. E se nós não tivermos uma base bíblica formada na nossa mente, a gente acaba cedendo a esses sofismas, a essas mentiras que parecem verdades. E a gente acaba se desviando do foco da cruz, do foco do evangelho. Até mesmo versículos tirados fora de contexto, pedaços isolados de versículos tirados de contexto, acabam se tornando inverdades. E eu acabo acreditando nisso dali, se eu não tiver um conceito bíblico formado na minha mente. A Bíblia é clara quando ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Entende? Então, para eu conseguir me desvencilhar e vencer as mentiras que o diabo solta a meu respeito, a respeito do evangelho, ou pegar, como muitos pegam, a Bíblia e a ensinam como querem, a modificam toda para seu bel prazer, ou para trazer números ao seu redor, acabam desviando muita gente. E se eu não tiver cuidado, eu acabo me desviando também. Sabe? A verdade de Cristo, ela é absoluta. Nós temos que falar sobre o verdadeiro evangelho para esses jovens, para esses adolescentes. Querido, querida, entenda, nós não podemos ficar enfeitando o evangelho. O evangelho não é enfeite. O evangelho é cruz, é renúncia. O evangelho não é esses enfeites, não é você tirar um versículo ou uma parte de um versículo separado, porque Deus ama o pecador, mas se esquece do restante do versículo que fala que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Nós não devemos focar somente no começo, sabe? Apenas no Deus ama. Mas o que é que vem com esse amor? Tem que vir renúncia. Eu tenho que me renunciar a cada dia para viver esse amor tão maravilhoso que é esse amor de Deus por mim. Eu tô falando sobre o tópico, tá? Eu não vou dividir nos subtópicos, mas em nenhum outro local eles vão conseguir a verdade a não ser na Bíblia Sagrada. A verdade só tem na Bíblia Sagrada. Em nenhum outro local eles vão encontrar essa verdade. E o pai da mentira, que é o próprio diabo, ele vai usar, como tem usado sim, versículos tirados de contexto da Bíblia para trazer uma inverdade sobre o evangelho e nos fazer acreditar que tudo que ele fala é verdade, mas é um sofisma, é uma mentira disfarçada de verdade. Segundo tópico, o sofisma nos dias dos apóstolos. No período em que o evangelho de Cristo estava sendo pregado pelos apóstolos, alguns grupos ameaçaram o crescimento do cristianismo. Nós podemos citar os judaizantes, que eram judeus, que estavam convertidos ao evangelho de Cristo, mas que, a fim de agradar os seus compatriotas, defendiam a necessidade de manter alguns rituais judaicos, tais como guardar o sábado, se abaster dos alimentos prescritos como imundos pela lei mosaica, e a circuncisão, celebração dos dias de festa, entre tantos outros. Dessa forma, a fé cristã estava sendo ameaçada, correndo o risco de ficar presa ao judaísmo. Veja bem, só que os judaizantes, em contrapartida, apesar de serem judeus que eram convertidos ao evangelho de Cristo, eles, para não ofender, ou talvez para não, que nós chamamos aqui no Brasil de não perder a amizade com os seus compatriotas, os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares, eles defendiam ainda essas outras práticas e acabavam entrando naquele embate ali na questão da fé.
Agora, o outro grupo que vinha, que acabava ofendendo muito a fé, eram os gnósticos. Atos 1, versículo 8, nós vemos o seguinte, que as boas novas do evangelho começaram a percorrer os continentes. E ele alcançou também os países de cultura grega. Sabemos que a cultura grega era uma cultura onde tinha vários deuses, né, várias divindades naquela cultura. E assim surgiu o gnosticismo, um sistema de crenças que apregoava que a salvação seria alcançada através do conhecimento. Podemos observar tais heresias que começaram a se filtrar nas igrejas cristãs no tempo dos apóstolos. E isso era duramente combatida nas cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo João, quando ele começa a falar sobre os falsos mestres, certo? Como Paulo escreveu lá em Colossenses 2, Cristo é a resposta às vãs filosofias, falsas doutrinas. Somente em Cristo nós temos o verdadeiro conhecimento. Isso é o que esse subtópico aqui quer falar para nós. Cristo é a chave de todo conhecimento. Não há conhecimento verdadeiro sem Cristo. Todas as filosofias, os conhecimentos se tornam vãos se não for baseado em Cristo Jesus como seu centro. Certo? E ponto. No tópico 3, nós podemos ver como reconhecer um sofisma na atualidade. As seitas são repletas de sofismas, de falácias enganosas, que procuram tirar a verdade das escrituras sagradas e colocar inverdades, ou seja, colocar mentiras no lugar e nos fazer acreditar que isso dali é uma verdade. Para identificar e desmascarar um sofisma, ou seja, uma mentira disfarçada de verdade, é necessário discernimento espiritual, conhecimento bíblico. Então é necessário buscar mais conhecimento espiritual, como orando, se consagrando, ouvindo a voz de Deus. Como buscar conhecimento bíblico, lendo mais a Bíblia, se aproximando de crentes de verdade, cristãos verdadeiros, ouvindo bons líderes, não líderes bons, bons líderes. Porque o líder bom é aquele que faz todos os seus gostos e os gostos dele mesmo. Mas um bom líder é aquele que realmente segue o que Cristo ensinou. Uma das características das seitas é rejeitar a autoridade e a inspiração das escrituras. E ainda agora, vamos falar bem rapidamente sobre a apologética cristã. É uma disciplina teológica, quem estuda teologia com certeza já viu essa disciplina, mas é uma disciplina teológica cujo foco é defender os fundamentos da fé cristã autêntica. Ou seja, a apologética também defende que a Bíblia é inspirada por Deus e a maior fonte de informação sobre ele. Embora muitos tenham falado que a Bíblia é um livro ultrapassado, que não quer dizer nada por ser escrito por homens, a apologética defende que a Bíblia é um livro que não foi escrito por Deus. Deus não pegou a mão dele e foi escrevendo, mas ele usou homens para escrever esse livro. A Bíblia é uma verdadeira inspiração de Deus, então ele é quem deu as palavras e mandou os homens escreverem, ok? E aqui, para terminar, eu deixo algumas referências. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Efésios 6, versículo 12. Para concluir nossa aula, como você pôde acompanhar, o tema desse trimestre é atual e é necessário para que os nossos jovens e adolescentes tenham armas para defender sua fé e para que eles entendam a sua identidade em Deus. Nós temos que ser separados. Separados não é intrigados de todo mundo, mas é o que o mundo está fazendo, eu não vou fazer. Porque a porta é estreita, mas é a porta e é o caminho estreito que vai nos levar até Deus. O caminho largo do pode tudo, faz tudo, tá tudo bem, tá tudo ok, quem manda é você, é o caminho, é a porta que vai nos levar à perdição eterna.
da onde nós não iremos sair. Não existe esse tudo bem, nada a ver. Todo mundo faz. Para Deus não existe isso. Conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo a Bíblia, é conhecendo a Deus que nós somos livres, que nós somos libertos de toda opressão maligna, que nós somos libertos da escravidão do mundo. É conhecendo a Deus que nós iremos vê-lo um dia como Ele é. É fazendo o que Ele nos ordena que nós façamos. E nós não fazemos o que Ele nos ordena, o que a Sua palavra nos ensina, como se isso fosse um castigo. Nós fazemos isso porque Ele nos amou primeiro. E assim nós o amamos, porque nós recebemos o perdão, a graça, que é algo imerecido a verem. Importa obedecer a Deus, renunciar ao mundo, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido. E eu acredito que essa geração vai glorificar o nome do Senhor. Essa geração vai viver esse avivamento, esse compromisso com Deus. Eu acredito nessa geração. Eu acredito nessa juventude de hoje. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.